Vamos falar aqui hoje um pouco sobre empreendedorismo e nada melhor do que trazer alguém que entende do tema. Então, tô aqui com o Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo aí, tá? A gente tá aqui para falar hoje sobre empreendedorismo e nada mais e nada melhor trazer alguém que entende do tema, né? Então, Vinícius, ele é sócio fundador da empresa 3P Energia, que traz solução na área de instalações de painéis fotovoltaicos. É isso mesmo? É isso mesmo. É um prazer estar aqui. Primeiro, agradecer aí o convite de Quinones, do Lobo da Favela, para falar um pouco aqui da história da 3P e da minha história também. Mas antes disso, vai deixando um like aqui no vídeo, se inscreve pra gente bater nossa meta. Com a meta agora, Paca, que a gente tem que bater aí de inscritos? 10 mil? 10 mil tá muito, pô. Vamos botar 500, vamos ser mais humildes. 500 inscritos aqui. E pode ter certeza que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo hoje pra gente falar sobre empreendedorismo. Então, me diz aqui, quem é o Vinícius? Primeiro, agradecer aí novamente ao convite. Vinícius, basicamente, é um jovem, acho que sou jovem, né? 32 anos, ainda acho que sou jovem, mas que sempre teve uma vontade muito grande de empreender, certo? Então, entrei para engenharia quando eu tinha lá 18 anos, sendo o único engenheiro da família. Minha família toda, todo mundo é da área de humanas, é formado em Direito. Então, meus pais são formados em Direito, meu irmão é formado em Direito, meu irmão mais velho é formado em Letras. E fui tentar me aventurar aí na parte de engenharia. Legal. Agora, assim, a gente meio que se conheceu também na faculdade, né? Você já tinha feito a sua primeira graduação, você já era formado em engenheiro civil e decidiu lá fazer a graduação de engenharia elétrica. E assim, quando eu te conheci, pra mim era bem interessante, porque, pô, o cara ali, tipo, já tinha uma formação, né? Eu tava ali ainda tentando a minha primeira formação, e assim, como é que foi essa questão de fazer uma nova faculdade? O que tipo, levou você a fazer ter esse novo desafio, né? Na realidade, o que levou a ter esse desafio foi uma dúvida na época do vestibular. Então, quando eu fiz engenharia, não tinha nenhum engenheiro na família, não conhecia tanto o dia a dia de engenharia, e fiquei muito em dúvida entre fazer engenharia civil e engenharia elétrica. Sempre gostei da parte elétrica, sempre gostei muito de física e matemática, e fiz para a UFBA engenharia civil e fiz, na época que era Cefet, hoje é IFBA, engenharia elétrica. E passei nos dois. Um curso era pela manhã e o outro era noturno. E eu comecei a fazer as duas engenharias. É interessante que na época nem a UFBA deixava aproveitar a matéria do Cefet, nem vice-versa. Eu tive que fazer cálculo A todo duas vezes, cálculo B, todo o ciclo básico eu fiz ali duas vezes. E fui gostando bastante. Quando chegou no terceiro semestre, eu comecei a estagiar com engenharia civil. Então eu fazia engenharia civil pela manhã, estagiava de tarde e fazia engenharia elétrica pela noite. Comecei a estagiar e a rotina começou a ficar pesada. E pelo fato de eu estar estagiando com engenharia civil, de estar mais próximo, no quinto semestre eu decidi trancar engenharia elétrica. Então eu cursei até o quinto semestre de engenharia elétrica no Cefet, fazendo as duas faculdades, e decidi trancar a elétrica por estar mais envolvido no universo de civil. Entendi. Essa, inclusive, do Cefet é nova pra mim, eu não conhecia essa parte da história do Vinícius aí, de ter esse desafio, né, de fazer duas faculdades, agora é bem interessante. Agora, assim, você acabou de falar que você veio de um nicho totalmente diferente da sua família, da sua base familiar. E, assim, eu também vim, né, tipo, ligando assim mais ou menos as histórias parecidas, mas quando eu estava lá no ensino médio eu tive um professor que me canalizou para engenharia. Para você, teve essa canalização em algum momento ali ou surgiu mesmo da vontade aí? Não, surgiu da vontade, não teve uma canalização. O primeiro vestibular eu fiz no segundo ano para física, eu gostava muito de física, para geofísica, aí passei no segundo ano, só que enfim não acabei não cursando. Quando chegou no terceiro ano eu estudei um pouco mais do que fazia o geofísico. Vi que era uma área, hoje, ainda muito acadêmica, tem mestrado, doutorado, nunca foi minha intenção ir para a área acadêmica, e eu decidi fazer engenharia por ter um viés mais prático. Mas não teve nenhum mentor, nenhum engenheiro, nenhum mentor que me trouxe para essa área, não. Para essa área não, né? Outra pergunta também, assim, tipo, como foi o início? Você contou ali que começou a estagiar, e como foi, assim, essa virada de chave da saída da faculdade para você ingressar no mercado de trabalho? Eu acabei no estágio por fazer civil e elétrica, desde o início do primeiro estágio,
ficando muito focado com instalações prediais. Então, engenharia civil, de uma maneira geral, ela não tem muito contato com elétrica e com instalações prediais, tanto no curso quanto nas obras, assim, acaba sendo um volume, um custo muito baixo, então a atenção maior é toda para a parte de estrutura, a parte de acabamento, de revestimento. E eu sempre fiquei com essa parte mais específica de instalações. Então, quando eu me formei, eu era uma das poucas pessoas na construtora que tinha esse conhecimento e que tinha me dedicado para isso, então eu já tinha basicamente ali uma contratação certa, não foi uma coisa que tinha muitas dúvidas, né? Então, me formei e fui contratado. Agora é interessante você estar trazendo isso aí, porque você enxergou uma deficiência que tinha dentro da construtora, né? Tipo, não tinha ninguém ali especializado nessa parte de instalação e meio que você criou o seu próprio caminho para ser contratado. Exato. Na verdade, veio muito do fato de eu fazer elétrica na época. Então, assim, pelo fato, o cara que faz elétrica, ele sabe alguma coisa de instalações. Então, e aí eu passei por todos os setores de instalações prediais. Eu fiz orçamento, tive em obra, planejamento, comandei a equipe de instalação, comandei a equipe com 60 funcionários na época de instalações de um prédio que a construtora estava fazendo. Então, consegui passar ali por todas as etapas de instalações. E isso, na verdade, acabou criando um nicho e eu sempre, desde quando comecei a estagiar lá em 2010, nesses 13 anos quase de trajetória, eu sempre fui muito focado com instalações prediais. Sempre foi o que eu gostava e o que eu tinha alguma afinidade para fazer. Isso que motivou até eu voltar depois para o curso de elétrica para terminar, porque chegou num momento que eu era mais engenheiro eletricista do que civil, que eu fazia mais análise de projeto, verificação, comandava a equipe de instalações elétricas, hidráulicas e combate a incêndio do que a equipe de civil mesmo, de pedreiro, estrutural, etc. Entendi. Agora, assim, uma pergunta que todo mundo faz, né? Tipo, é possível começar do zero e ter uma empresa que fatura milhões, né? E quem vai responder isso é você. Tipo, como foi essa virada de chave, assim, de sair de um emprego que você já tinha uma certa consolidação, você já era um engenheiro ali, né? Meio que responsável por já algumas obras. E como é que você decidiu, assim? Como é que surgiu a criação da 3P? Eu sempre tive vontade de empreender. Na época que eu entrei em engenharia, eu sempre tive vontade de ter uma construtora. O mercado, lógico, assim, era um sonho de adolescente, por assim dizer, quando eu comecei a entender mais do mercado, dos valores de obra, dos volumes, do risco que era ter uma construtora. Eu comecei a repensar esse plano, mas sempre com muita vontade de empreender. E era uma época que as grandes construtoras estavam em um bom momento. Então, de OAS, Odebrecht, Engenharia estava num bom momento. A maioria dos meus colegas, eles queriam seguir carreiras em grandes construtoras. E eu sempre tive esse desejo, essa vontade de empreender. Certo? E não foi uma mudança fácil, viu? Porque assim, eu não fui preparado para empreender. Então, eu não tinha um conhecimento de risco, a responsabilidade de folha de pagamento, a responsabilidade com várias famílias. Essa não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. A família toda, ela é voltada, todo mundo mais para a parte de direito, a parte de humanas, e a grande parte dela é funcionário público. Então, meu pai era funcionário público de banco, meu avô funcionário público de banco, meus tios, a maioria é policial, polícia federal, policial civil. Então, tinha uma vontade, um desejo muito grande que eu fizesse também concurso público. Meu pai era o pai que pagava os concursos. Ele avisava, tem um concurso da Embasa tal dia, te inscrevi. Era um negócio meio... Você só sabia a data da prova. Sabia a data da prova. Então, tinha bem uma vontade muito grande da minha família que eu também fosse para a parte de concurso público, por ter uma estabilidade. E eu não estava preparado, quando eu comecei a empreender, eu digo que eu não estava preparado para isso. Então, não é uma decisão fácil, assim. E quando você não está preparado, quando você não tem uma família de empresários, de empreendedores, é tudo novo, né? Então, responsabilidade com as famílias é uma coisa nova, comercial, você ter que ir atrás do cliente, fazer o melhor e conseguir fechar bons negócios, conseguir fechar negócios que você tem condições de atender bem e que seja rentável financeiramente. Então, esse cálculo, apesar de parecer trivial, ele não é tão fácil, porque o papel eu digo que aceita tudo. Então, você olha para o papel, você vai ter uma margem de X, Y, Z.
Mas quando você vai negociar com o cliente, que ele te aperta, que você tem toda aquela emoção da negociação, então muitas vezes você acaba cedendo, ou faz por preços menores do que está previsto, acontece muita coisa durante a própria execução, durante a própria execução do contrato, então não é uma coisa tão fácil. Me preparei bastante. Quando eu saí, eu era engenheiro civil formado, trabalhava em uma grande construtora aqui em Salvador, e quando eu decidi sair para empreender, acho que meu pai foi um susto, assim, É isso que eu ia te perguntar, qual foi a reação da família, assim, tipo, quando você largou, eu quero empreender, tipo... Meu pai tomou um susto, mas, assim, na época que a gente saía era para fundar a Civil Eco, foi a empresa que gerou aí a 3P, foi junto com um dos sócios da Civil. Então acho que isso que trouxe um pouco mais de tranquilidade para o meu pai, por ter ali uma pessoa, meu sócio já tinha uma experiência nesse mercado, já era empreendedor, a família já era de empreendedor, já tinha empresas, então talvez foi que desse assim, um pouco mais de tranquilidade. Aí ele se assustou bastante. Aí vem um pouco até do soft skill, né, tipo, que a gente fala aí, que não adianta ser técnico, você tem que desenvolver algumas habilidades, né, comunicação, e aí, nesse caso até o network que você criou ao longo desse caminho, né, junto com o seu sócio aí. Então veio a questão do network, acho que vocês já estudaram junto também, né? Exatamente, meu sócio ele foi meu colega de faculdade, ele me chamou para estagiar na Civil, nessa empresa nessa construtora, e a gente tinha bastante afinidade. Eu trabalhava lá quando ele passou um tempo, fez um intercâmbio, passou um tempo em Londres, viu muita coisa de energia solar em Londres, e você não tinha quase radiação nenhuma lá. Ele falou, pô, isso na Bahia vai bombar, vai dar muito certo. Isso no final de 2014. Então eu comecei a gente começou a estudar isso para a construtora no final de 2014, só que era uma coisa que não tinha nada a ver com a construtora. Era um negócio muito residencial, era mini microgeração distribuída, era um negócio de 20, 30 mil reais, uma construtora que fechava ali um negócio de milhões, então era um negócio muito diferente. E como eu sempre tive essa vontade, eu propus para ele, falei, pô, não faz sentido você manter um engenheiro aqui, da casa, formado, para tocar um projeto que ainda é muito embrionário. E eu tenho muito interesse de ser sócio, tenho muito interesse de empreender, tenho muito interesse de ser sócio nesse negócio. E ele topou. E foi aí que nasceu a Civil Eco, nasceu a 3P Energia, dessa vontade, talvez, de ter visto essa oportunidade ali, naquele momento de ter um mercado grande de solar e ser um negócio muito diferente da construção civil. E aí eu vou trazer até uma curiosidade, né, para quem não sabe, meu primeiro emprego como engenheiro foi com o Vinícius, aí eu trabalhei com ele nesse projeto que estava bem embrionário ali na parte da Civil Eco, né, e aí eu terminei a faculdade, terminei meu estágio, ele acabou me fazendo convite, e aí eu acabei vindo trabalhar com ele nesse primeiro período. E na verdade aí veio o convite, né, por quê? Porque eu admiro o Vinícius, né, como empreendedor também, tipo, a gente foi amigo de faculdade e é um cara que eu aprendo sempre aí, sempre tem boas histórias para contar e todas as conversas que a gente tem eu acabo aprendendo muito aí com a história de vida dele e a forma como as coisas foram traçadas, né, que tipo, bem parecido um perfil meu, tipo, eu também não tive ninguém na família na área de engenharia, né, e aí meu pai era feirante, minha mãe tinha um mercadinho, e eu acabei indo para esse ramo de engenharia, tipo, começando do nada ali, do zero também. Agora, assim, Vini, como foi que surgiu, né? Tipo, como foi esse processo de, tipo, você não tinha nada em relação ali a empreendedorismo, né? Tipo, você não tinha nenhum norte, você não tinha nada baseado na família. Você tinha ali seu sócio que já tinha uma certa noção, mas como foi levantar o capital? Porque às vezes a gente fica achando, pô, para ser empresário no Brasil, né? A gente sabe que as coisas são difíceis para o empresariado. Primeiro pela cultura, a gente tem uma cultura muito de tipo que o empresário é vilão, mas a gente sabe que, como você mesmo disse, o empresário é responsável por diversas famílias que estão ali, né? O fechamento de um negócio, que aí você começa a empregar gente, né? Existe toda a parte responsável do empresário, né? Que é ele que toma o risco, é ele que sofre em relação aos impostos ali que são cobrados pelo governo federal e tantas outras coisas aí que a gente sabe que não é bem o jabuti dos sonhos ser empresário no Brasil. Mas como foi esse início? Você precisou aportar muito dinheiro no início? Você precisou de muita grana para movimentar o seu negócio? Conta pra gente. Basicamente, toda a rescisão, quando eu saí de engenheiro, foi para a empresa. Troquei de carro para poder também aportar na empresa. Então, precisou de capital. Para investir, você precisa de capital, por menor que seja o investimento, assim, mas se você precisa sacrificar bastante. Quem pensa que vou ser empresário para estar mais tranquilo, a empresa está puxando demais, mas empresariar foi o maior desafio que eu já tive até hoje assim, na vida,
Acho que o segundo vai ser meu filho, que tá pra vir aí. Mas até hoje o maior desafio que eu tive foi realmente empreender, né, fundar uma empresa. E primeiro a parte financeira, então assim, 100% de tudo que eu tinha economizado veio para cá, veio para construir esse sonho. Teve uma construção muito pessoal também. Eu sempre sou tímido, sempre fui tímido. Nunca fui a pessoa mais comercial, facilidade de falar em público, etc. Então, no período que eu comecei a empreender, comecei a ter reunião comercial, comecei a ter, na época de energia solar, para ter visibilidade, comecei a fazer palestra, etc. Eu fiz fonoaudióloga, porque eu falava muito embolado, muito para dentro. Fiz terapia com psicólogo para poder ter uma coragem maior e principalmente ter um desenvolvimento ali da autoconfiança para a gente conseguir ter contratos melhores, entender o valor que não só que eu tinha, mas que a empresa tinha, o que ela ia agregar para o cliente. Então foi um trabalho bem específico assim, e difícil, não só da parte financeira, mas de desenvolvimento de outras habilidades. A gente tem que, para entrar nesse ramo, você tem que tem que desenvolver habilidades para poder tratar com várias pessoas, para poder entender a necessidade do seu cliente, para poder saber o valor da sua empresa, aquilo que ela vai agregar para o cliente, para que você seja remunerado de maneira justa, de forma justa por isso. Então, foi um trabalho bem grande assim, para conseguir ter resultado. No primeiro ano, eu digo que foi muito difícil. Muito difícil porque ninguém conhecia energia solar, em primeiro lugar. Era uma coisa muito nova, então era muito difícil de vender. Segundo, eu não estava preparado para ser empreendedor, não tinha na família, não fui preparado para isso. Terceiro, e tive que estudar muito, me preparar pessoalmente. E terceiro, empreender no Brasil é um desafio grande de todos os aspectos. Então, além do desafio pessoal, além do desafio financeiro, tinha a barreira que era empreender no Brasil. Acho que hoje está até um pouco mais fácil, mas vocês terem uma ideia, para sair o CNPJ da empresa foram 3 meses, né, lá atrás. Então, para ter um CNPJ para operar, demorou muito. Para entender de impostos, foi outra guerra. Eu digo que eu fiz aí um intensivo na faculdade, mas fiz um intensivo de contabilidade. Já sabia o que eu estava pagando, para entender. Até hoje ainda vem apuração errada de impostos, então assim, se o empreendedor não tiver conhecimento para saber o que ele paga, o que é devido, acaba pagando a mais. E tem uma máxima do governo, né? Ele não te diz quanto você deve para ele, mas se você pagar errado, ele te cobra. Ele te cobra. Então, foi tudo assim, bem complicado no início e muito desafiador. Mas esse primeiro ano foi realmente ano de estruturar, de ter conhecimento, de aprender como fazem as coisas. Foi ali o ano de 2016, foi basicamente de aprendizado. Para 2017 a gente começar a ter faturamento, começar a ter contratar mais pessoas e começar a expandir a empresa, sabe? E assim, uma outra pergunta, né? Tipo, você contou lá que você deu all-in, né? Tipo, quem joga poker sabe que o all-in ali é o tudo ou nada. Você meio que tipo, pegou sua rescisão, vendeu seu carro, entrou com o dinheiro todo lá para poder abrir o seu negócio. E ali você meio que começou do zero, né? Tipo, meio que queimando caixa ali para poder abrir as coisas do negócio. E eu queria saber de você, tipo, quanto é que hoje, né? Tipo, você abriu lá em 2014, 2015, mais ou menos, a empresa. Então, de lá para cá hoje, qual o faturamento da 3P? Hoje, no ano de 2022, a 3P faturou 20 milhões e 800. E a meta agora para 2023 é que a gente tem um faturamento de 40 milhões. A gente saiu em 2016 de um faturamento de 178 mil para um faturamento de 20.800 em 2022. Então, é um crescimento expressivo, né? Um crescimento expressivo e a meta desse ano é muito desafiadora. A gente vai quase que dobrar, a meta é quase que dobrar o faturamento. Eu não tenho certeza que a 3P vai mais que dobrar do que triplicar aí essa meta. A minha pergunta é quando é que vocês vão abrir capital na bolsa, né? Pra poder ser sócio minoritário e comprar umas ações. Aí falta um pouquinho ainda. A gente tem nosso crescimento sempre é muito com o pé no chão, é sempre muito... apesar de ser crescimento grande percentualmente, né? Nossa meta é de dobrar o tamanho da empresa esse ano, dobrar o faturamento. Mas o mercado de solar está muito aquecido, tem muita oportunidade. Esse é o primeiro ano que a gente está negando o contrato, que a gente está dispensando o cliente, porque a gente tem um plano de crescimento sólido. A gente acredita que não adianta crescer muito e não conseguir manter esse crescimento, e também não adianta crescer muito sem estar estruturado.
Então, no ano passado foi um ano bem importante, a gente começou a fazer usinas por todo o Brasil. Então, a gente saiu de um negócio que era construção de telhado local, construção de usinas em telhado, ou seja, colocar painel solar em telhado, para construir usinas de solo no Brasil todo. Então, hoje a gente está com obra no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, temos usinas aqui na Bahia, no Ceará. A 3P já tem usina em 12 estados do Brasil e a gente começou a colocar em prática esse plano de nacionalizar a empresa. Então, 2022 foi um ano muito importante. O fato de estar nacionalizando, a gente abriu muito o mercado, né? A gente deixou de ter ali um mercado Nordeste para ter um mercado Brasil. A gente tem chegado muito orçamento, muita oportunidade de fechamento. E a gente tem analisado com muito cuidado até o que está vindo de oportunidade para a gente manter a nossa estratégia de crescimento. Então, a estratégia de crescimento é dobrar esse ano, não é triplicar, não é quadruplicar. A gente só vai triplicar, quadruplicar se a gente estiver muito seguro dos processos, das pessoas, de como está a empresa para atender essa demanda. Hoje, o que a gente entende é que a gente tem que seguir o plano que foi traçado anteriormente. O primeiro passo foi dado, e foi muito bem dado, foi 2022, atender o Brasil, ou seja, nacionalizar a empresa, e o ano agora, 2023, é consolidar esse crescimento. Então, por isso que a tendência da gente e a meta é dobrar esse crescimento, dobrar esse faturamento. A gente já deu o primeiro passo bem dado, a gente vai dar o segundo, para no ano que vem, quem sabe, aí sim, a gente para uma meta mais desafiadora, mais ousada, que faça sentido pensar, talvez... Eu tô aqui aguardando, né, um IPOzinho aí para poder participar aí desses lucros e resultados também. E é muito do que a gente fala aqui no canal, né, definição de meta, é você traçar atrás dos seus objetivos e correr atrás aí do que você traçou. Além disso, é importante, até o ponto que o Vinícius tocou aí, que você tem que colocar metas que sejam alcançáveis e atingíveis, para que você também, no meio do caminho, veja que seja uma meta muito longa, muito distante, não acabe desistindo, se desmotivando, né? E foque aí nas suas metas que sejam possíveis para o seu investimento, crescimento pessoal, seja na área de empreendedorismo, de educação financeira, ou na parte mesmo de investimento sua, né, como profissional. Vinícius, a gente está meio que já... finalizando aqui nossa conversa, né? Mas antes disso eu queria que você falasse um pouco das perspectivas do mercado de energia solar na visão do Vinícius, né? O que você espera aí? A gente sabe que o Brasil ele vem diversificando as matrizes energéticas, né? Inclusive lá quando a gente estudava na faculdade a gente já conversava de energia solar, foi tema do meu TCC até, você me ajudou bastante inclusive nessa época, que aí você era minha fonte de pesquisa, né? Tudo eu ia lá e pesquisava com você, tirava todas as dúvidas. Mas qual é a sua perspectiva para esse crescimento desse ramo, né? O que você acha aí que vai vir aí pelo Brasil? A gente está passando por um momento meio turbulento agora da energia solar, que foi a vigência da Lei 14.300, que passa a taxar o sol, né? Ficou famoso por taxar o sol. Taxamento do sol. O que é isso? Que taxa é essa? Na verdade, a gente está pagando o fio para a distribuidora. A distribuidora ela tem que fazer toda a rede de distribuição, então tem que ter um investimento para isso, ela é remunerada vendendo energia. Então, quando você tem lá a fatura, você paga para a distribuidora de energia. E ela fez toda uma rede para poder chegar a energia até a sua casa e atender isso com investimento próprio. Então, qual é a grande discussão? A energia solar, você paga a sua tarifa mínima na conta de luz, né? Se for bem dimensionado, se tiver área, você deixa de pagar ali o valor do seu consumo, né, de todo o consumo que você teve, porque você está gerando esse seu consumo, e você paga somente o que a gente chama de taxa de disponibilidade de rede. É um valor menor ali da tarifa. Então, o que as distribuidoras começaram a colocar é que essa taxa mínima, essa taxa de disponibilidade, ela não atende a expectativa dela de retorno sobre o investimento que ela faz na rede. Então, quando ela pactuou lá que ela faria uma rede de distribuição, ela tinha uma expectativa que aquela rede rendesse um valor mês de faturamento para ela. Isso não está rendendo. Então, o que foi feito foi entender que a energia solar vai continuar gerando energia, vai continuar economizando, mas uma parte dessa energia, que antes era 100% trocada com a concessionária, ou seja, gerava um kilowatt e recebia esse kilowatt de crédito, uma parte desse kilowatt ele vai passar para a concessionária. Então, a concessionária, ao invés de eu gerar, vou citar um exemplo aqui, ao invés de eu gerar R$100 e economizar R$100, eu vou gerar R$100 e vou economizar um pouco menos, sabe?
isso mantém a viabilidade da energia solar do ponto de vista de payback, de retorno, ainda continua sendo um excelente investimento, mas quebrou um pouco aumentou um pouco o payback, quebrou um pouco da expectativa do mercado. Então esse ano, principalmente esse início de ano, tem sido um início de ano bem desafiador para solar, porque o mercado ainda está se readaptando, se reacomodando para essa nova regra. Então é um momento aí, assim como toda lei, como toda mudança, é um momento de readequação. E é um momento mais delicado. E isso vai afetar principalmente o nosso modelo que a gente faz de usinas remotas, de construção de usinas em outros estados, de usinas de geração distribuída. Porque esse tipo de usina é quem vai pagar a maior taxa. Porque o que acontece? Quando eu gero energia no meu telhado e eu consumo essa energia não vai para a rede da concessionária. Sim. Se não vai para a rede da concessionária, eu não tenho que pagar nada para ela. Quando eu faço uma usina remota, ou seja, quando eu faço uma usina no interior, vou lá para Ibotirama, construo uma usina em Ibotirama para usar essa energia aqui em Salvador, toda a energia que eu gero lá, eu não consome nada, ela é transferida, então toda essa energia ela é taxada. Então esse modelo, que é o que a gente tem construído bastante hoje, construir usinas, geração remota, construir usinas em locais menos povoados para que essa energia ela seja creditada nas capitais, né? Esse modelo ele vai ser o mais afetado por essa lei. Então nosso planejamento é que a gente tem ainda em 2023, 2024, já tem um pipeline grande de usinas para construir, que a gente construa em 2023 e 2024, e que a partir de 2025 a gente comece a focar nas usinas centralizadas, que são aquelas grandes usinas, aqueles grandes parques que a gente vê de vez em quando na televisão, tem um aqui na Bahia, em Bom Jesus da Lapa, que é bem famoso, é que esse modelo ele volte a acontecer, a ser mais forte. Principalmente por decisões de governo, enfim, decisões mais estratégicas de planejamento energético, a tendência é que essas usinas elas voltem. Então a 3P hoje está se preparando, assim como ela deu um passo de deixar de construir só em telhados aqui na Bahia para construir usinas no Brasil todo, a gente está se preparando para 2025 dar o passo de deixar de construir usinas somente de geração distribuída para construir usinas de geração centralizada, né? Ou seja, para deixar de construir usinas menores de solo para construir grandes usinas. Então esse é o nosso planejamento aí, a nossa preparação para esse mercado de energia solar. Ou seja, você já está se antecipando, né? Aquela velha história de, tipo, quem chega no lago primeiro, ele vai beber água limpa ali, né? Exatamente. Em cima da resolução e do desafio que você está encontrando, você já está buscando a solução à frente ali para trazer atingir a sua meta, né? De crescimento aí da empresa. Sem dúvida, tem que ter planejamento. É uma coisa que a gente conseguiu crescer bastante de 2016 até hoje. Foi muito focado no planejamento de metas reais, metas alcançáveis, mas metas sempre arrojadas. E quando você tem um planejamento, quando você fixa uma meta não só para a empresa, mas aí acho que para investimento pessoal também, seja, ou para questões pessoais, quando você fixa uma meta, fica muito mais fácil muito mais tangível, muito mais fácil de atingi-la, de correr atrás desse objetivo. E não adianta eu traçar a meta em dezembro de estar malhado no verão, que não adianta. Então você tem que pensar sempre com antecedência, tem que ter sempre planejamento, e é o que a gente faz aqui, é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente está vendo toda a movimentação no mercado, a gente planejou entrar em usina em 2020, a gente fez uma primeira usina em Petrolina de 3,4 megas, uma usina remota, em 2020, já preparando, sabendo que ia ter um momento do mercado que elas iam acontecer, ia ter um crescimento exponencial. Esse crescimento chegou em 2022, a gente está construindo muitas usinas, e agora a gente está preparando o próximo passo, que é justamente as usinas centralizadas, né? A gente ter aí, voltar a ter grandes obras de infraestrutura, e a 3P a gente quer estar consolidado nesse momento para poder atender esse mercado. Show. Agora, assim, aproveitando, né, eu queria que você deixasse uma referência, né, uma mensagem para quem quer iniciar esse ramo de empreendedorismo, que deseja ali abrir a sua primeira empresa, né? Tipo, o que é que você deixa como mensagem para quem está querendo abrir essa aventura, né, se aventurar aí nessa parte de empreendedorismo? Vai primeiro, estude muito, estude bastante, se prepare, estude, não só quando fala estudar, a gente fica muito ligado à parte de conhecimento técnico de faculdade. Exatamente. Mas estude muito sobre empreendedorismo, sobre liderança,
sobre contabilidade, é uma coisa que qualquer que quer empreender tem que entender um pouco, sobre tributos, né, que vai pagar, quais são os impostos, e prepare principalmente para o comercial. Seja lá o que for, qual for o seu ramo de atividade, qual for o que é que você pensa, onde você pensa em empreender, quem vai ditar o sucesso da sua empresa é como você vende ela, como você consegue vender o seu produto. Então foco bastante no comercial, que foi a minha maior dificuldade quando comecei a empreender na 3P, é ter esse conhecimento de que o comercial é quem traz negócio para a empresa, é quem faz com que a empresa ela progrida ou não. E eu nunca fui uma pessoa com muito desenvolvimento comercial, muita desenvoltura comercial. Sempre fui uma pessoa muito técnica, muito focado na parte de integral, derivada e muito focado ali na parte muito bem desse processo. De matemática, enfim. E eu tive uma grande dificuldade com isso e acho que meu caminho seria muito mais fácil se eu tivesse focado nisso desde o primeiro dia que eu resolvi ser empreendedor. Então, a dica que eu dou para quem pretende empreender, estude e principalmente prepare uma boa estratégia comercial. Hoje você tem algum mentor, assim, por exemplo, eu nessa parte de investimento e tal, tenho alguns mentores, né? Um deles é o Barsi, que é um dos maiores investidores pessoa física aí do Brasil, né? E o outro é o bom velhinho Warren Buffett ali, que é um dos maiores investidores do mundo, né? Hoje você tem um cara ali que é mentor, que você tem uma admiração? Então, tem muitos empresários que eu tenho admiração. Assim, eu diria que o Abílio Diniz hoje, principalmente pelo conhecimento e pelo trabalho que ele faz extra empresa, né? O trabalho social, o desenvolvimento do esporte e de lutar muito pelo que ele acredita. Sou fã do Abílio, mas acho que como meu mentor hoje eu tenho meu sócio, que é Rafael Valente, que é uma pessoa que já tem uma família, que já era empresário, que tem muito conhecimento. Hoje ele é presidente do Grupo Civil, é um grande grupo de construção, pedreira, fábrica pré-moldados. E é o meu mentor aqui na 3P, não só na 3P, mas 3P, na Facilitas, nas empresas que hoje eu sou sócio. Eu acho que ele tem um papel aí fundamental para esse sucesso. Eu já vou deixar até um convite, aproveitar esse gancho, o Rafael quiser vir participar aí do quadro, fica o convite aí pra ele, tá? E aí vamos ver se a gente consegue fazer esse encontro aí do Rafael. Acho que vai ser fácil, convidando ele é um cara super acessível e que tem uma história muito bonita também. Tranquilo. Vini, muito obrigado, queria agradecer você estar aqui, né? Acho que o bate-papo foi bem legal. E deixa portas abertas aí para cada vez mais a gente acompanhar essa evolução aí da 3P. E como eu já disse, espero logo que seja o IPO em breve, porque eu tenho muito interesse aí de ser um sócio minoritário aí da empresa. O IPO vai demorar um pouquinho, nosso planejamento ainda está um pouco distante para isso, mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco da minha história, da história da 3P. Isso, a gente que agradece. E estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Valeu, tá bom? E se você gostou desse vídeo de empreendedorismo, não se esquece, mais uma vez, vai deixando seu like aqui, se inscreve no meu canal e pode ter certeza que vão vir mais conteúdos como esse aí. Tamo junto!